Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre uma mente acelerada. Vamos falar como lidar com a nossa mente acelerada. Então, eu quero ver com você se esse tema aborda uma questão que você lida, né? Ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade é muito em alta, né? Então, eu imagino que você possa estar vivendo momentos agora em que a ansiedade pode estar determinando suas escolhas, seus passos, pode estar te restringindo. E talvez você tenha uma consciência aí de que está em um ritmo acelerado. E então eu quero falar com você sobre isso. Se tornou o nosso normal estar sempre acelerado, sempre atento, em alerta, não é? E a nossa ansiedade, ela tá o tempo inteiro nos falando que algo pode estar em risco, ou algo é perigoso, ou que temos que nos proteger. E a gente acaba dando como certeza tudo que a gente pensa sobre a ansiedade. E na vida, vamos passar por muitas situações desafiadoras e que muitas delas teremos que enfrentar de verdade. Então, a ansiedade vai cumprir o seu papel, o medo, digamos, os pensamentos, de nos alertar sobre algo. Mas nós também temos que nos posicionar e colocar o nosso papel de decidir quando algo vale a pena e quando algo não é arriscado. Quando algo também pode ser arriscado, mas vale a pena quando algo já foi resolvido. Porque se a gente fica só no automático, a nossa vida é levada. Então, boa noite para você que está entrando. Seja bem-vinda, bem-vindo. E vamos construir um momento leve, bastante reflexivo e que a gente possa pôr em prática aquilo que sabemos que vai fazer muito bem pra gente. Então, gostaria de saber, você acorda já com várias ideias na cabeça, vários pensamentos, preocupações? Como que você faz ao acordar? Você tem um momento para você? Ou você já acorda com milhões de preocupações? Me conta aqui nos comentários. Tem algum dia que você acorda e pensa, nossa, hoje eu não tenho nada pra resolver, tá tudo certo? Ou então você acorda e consegue lidar com as suas questões, o que você tem para resolver, e está bem. O Alex acorda bem, escutando música, feliz, muito bom. Ele toma um café. E isso é muito legal, você poder tirar um momento na sua manhã para você ter um espaço só para você mesmo. E aí entra aquele lugar de que a gente esquece de desligar os pensamentos, né? Aqueles pensamentos de preocupação excessiva e de aceleração, assim. Então a gente esquece. Como é que desliga? Às vezes você tá num final de semana, você não tem que trabalhar, mas não desliga, né? Continua preocupado como é que vai ser na segunda-feira, como é que ficou a sexta, como ficou o sábado, se tudo vai ficar bem. E nós vamos levando esse ritmo dia após dia. E numa sociedade e num momento em que todos estão nesse mesmo ritmo. Então, parece realmente o normal. Só que aí você tem uma crise de pânico, né? Você tem uma crise de ansiedade, vai ao médico e ele fala pra você: você está com ansiedade. Você não está bem psicologicamente. Você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, precisa começar a cuidar do seu emocional, olhar o que está acontecendo com você. Já parou para pensar que, às vezes, se você não tem uma ansiedade, uma crise de ansiedade, você nem olha para os seus sentimentos, você nem procura terapia? Quantas pessoas procuram terapia somente após ter uma crise de ansiedade, né? E é normal que a gente venha a ter crise de ansiedade, porque nem tudo, mesmo você fazendo, sei lá, terapia, fazendo tudo, pensando, tudo para autocuidado, mesmo assim você não vai controlar a situação. É justamente o contrário. A terapia é justamente para você começar a lidar com a sua ansiedade com mais leveza, com mais facilidade. Começar a entender os seus sentimentos, lidar com eles
sem que eles se tornem uns monstros assustadores que te dominam e te derrubam. Os seus sentimentos é justamente para te ajudar a se direcionar na vida, a você, justamente para você conseguir entender o que é importante e o que não é. Mas ele precisa justamente de você para isso, né? Então é necessário a gente fazer autorreflexão, entender nossos sentimentos, buscar lidar com eles, suportar e aceitar sentimentos difíceis. E aqui o Ascendeu falou: enquanto a Terra põe limite nos teus sonhos, Deus te chama para viver o plano perfeito. A Thaís falou aqui: o corpo dá sinais, né? Exato, o corpo, né? O corpo começa a mostrar que você está muito agitado, você começa a adoecer, né? E numa crise de ansiedade, você já sabe, né? Eu não sei você que tá vendo a live, mas numa crise de ansiedade, quem já teve ansiedade já sabe. O coração palpita, fica suando, perde a noção de tempo e espaço, sente muita dor e angústia no coração, às vezes chora sem parar. A ansiedade, ela vai se transparecer no seu corpo, ela vai se apresentar no seu corpo mesmo. E, e nesses momentos você acaba, né, normalmente, nessa espera que você vai procurar ajuda. Mas, e quando você tá naquele ritmo frenético, acelerado e não tem uma crise? Como é que você percebe que está na hora de parar, pensar em você um pouquinho diferente do que você está pensando até agora? Porque às vezes você está pensando em ter vários projetos, várias coisas funcionando, mas não está pensando na sua saúde mental. Talvez em algumas coisas que não tenha um valor produtivo, mas que tenha um valor significativo para você. E que tenha, sim, vai ter resultados excelentes na sua vida se você focar. Então, convido você a se priorizar, né? A você tirar mesmo pausas para você, seja à noite, seja à tarde, em algum momento. Escolher um dia para você fazer um lazer, uma atividade de lazer, um espaço terapêutico para você pensar nas suas questões. Temos aqui o grupo de ansiedade, que é um grupo construído com a força de um grupo, onde as pessoas conseguem ajudar umas às outras com a minha mediação. Então, há muitas possibilidades de você voltar a você. E os benefícios são altos, sim, porque quando você começa a se comunicar com você mesma, a se conectar com você, fica mais claro o que é importante de verdade, o que não é. Porque você já percebeu que na ansiedade tudo é importante? São muitos pensamentos, às vezes sua cabeça fica cheia de pensamentos e você não consegue organizar, porque tudo parece importante, tudo parece urgente, né? Então, nesses momentos em que você não está conseguindo ter o controle, não está conseguindo dar uma pausa, é importante entender que existem exercícios físicos, exercícios de respiração, exercícios corporais que te ajudam a se centrar novamente. Então, não subestime as técnicas de respiração. Pode ser que no começo que você comece a usar algumas técnicas, você não veja aquele resultado e tudo mais. Mas porque você tem que aprender ainda e entender o sentido. Quando começar a entender, você vai perceber como lidar com a ansiedade, né? Então, nesse momento, segura o ar. Você não pode resolver por todo mundo e por todos, sabe? Então, desacelerar é encontrar o teu ritmo e respeitar o seu ritmo. Não é parar. Quando você respeita o seu ritmo, você não está parando. Você está conseguindo ter efetividade no seu autocuidado para que você possa continuar com os teus objetivos, né? Então, cuidar de você e cuidar daquilo que é importante para você, isso também te trará efetividade. Muita, na verdade. Às vezes a gente começa a falar, eu mesma sou bastante acelerada, então às vezes você tá falando rápido, então você tá com uma pressa,
E aí você precisa ter essa consciência, observar para você mesmo e se centrar, buscar entender que você tem tempo para o que você precisa fazer, para você, para situações. Um instantinho, gente, rapidinho. Peraí. Ai, como eu faço aqui pra pausar? Voltei. Esqueci uma coisinha aqui, de nada. Então, é importante a gente poder ter esse momento de você mesmo se auto-observar, né? Então, observar, se acalmar. Se você tem esse perfil, não é tão assim simples. Ah, eu agora, a partir de agora, não vou mais ser acelerado. Não é assim, né? Mas é aprender a conviver com o teu jeito de ser. E buscar um espaço. Boa noite, super boa noite, professor Mauro falou. E buscar criar um espaço na sua vida, com você mesmo, aonde você consiga viver e respirar sem essa pressa, sem essa enxurrada de coisas, sem essa pressão, sabe? Onde você possa de novo, porque talvez um tempo lá atrás, nosso ritmo era outro, de toda a sociedade. Então a gente conseguia ter tempo para tudo, parecia que tudo tava no ritmo que era daquilo, de cada coisa. Então voltar de novo a ter um espaço para você contemplar alguma coisa que você queira, para você, sei lá, olhar para a beleza de algo, né, de uma paisagem, de uma planta, para você ter um espaço com um bichinho que você gosta, com alguém. Então, poder perceber que toda essa sua pressa, toda essa sua preocupação, de nada serve se ela faz você ter uma rapidez na entrega de alguma coisa, mas uma anulação da sua experiência de vida, de viver, de sentir. Então, parece meio contramão, mas quando você passa a fazer esse exercício de sim abrir um espaço, mesmo que seja pequenininho de início, para você ser diferente, para você não ter que ser como todo mundo, como o ritmo espera, como você espera, como se você abre um espaço para você viver um momento diferente seu, você começa a entender que é possível sim, e de repente você começa até a organizar a sua vida de uma maneira que se torna muito cotidiano você entender que existe a demanda, que nós somos uma sociedade sob demanda, né? Existe a demanda, preciso responder, preciso entregar, mas existe o viver no meio disso, muito importante, né? Existe o nosso espaço, nossa saúde. Então, no meio dessa nossa conversa, eu vou mostrando para vocês que existe um pedido aí de se priorizar. Nós precisamos aprender a nos priorizar e entender que quando a gente faz isso, a lógica é outra. De quando a gente quer fazer tudo aceleradamente, com rapidez, com muita exigência. Mas quando se trata da ansiedade de preocupações excessivas, né, de medo, tenho medo de tal coisa acontecer, tenho medo disso, se eu não fizer isso vai acontecer aquilo. Então, quando é essa ansiedade, né, que parece que você não tem opção, eu não tenho opção, eu não posso simplesmente parar agora, Tainá, isso aí é privilégio. Se eu parar agora, vai acontecer o pior problema da minha vida, ou alguém vai sofrer, ou algo assim vai acontecer. Né? Então, assim, você está lidando com a ansiedade em que você realmente está toda hora esperando um perigo, uma coisa ruim acontecer. E nesse momento, eu trago aqui a reflexão para você sobre de que forma você está se mantendo com esses pensamentos. Como você acha mesmo que você vai conseguir controlar todas as situações? Como que você acha que você precisa estar atento
tantas vezes? E por que sua mente está com uma enxurrada de tantas preocupações? Por que será que tudo isso está acontecendo? Será que isso vai realmente garantir que você possa controlar? Porque essa palavra controlar tá muito presente na ansiedade, sabe? Controlar toda a situação e viver ao mesmo tempo. Às vezes o preço é muito alto, né? De parecer, se eu realmente pensar em mim, me priorizar, vai dar tudo errado, eu tô sendo egoísta. Primeiramente, nós não controlamos as situações todas. As pessoas têm livre-arbítrio. As pessoas vivem, nós criamos sistemas de acordos para todo mundo conseguir conviver em sociedade, mas mesmo assim, acontece coisas que saem do previsto, né? Acontecem acidentes. Então, carregar toda essa preocupação, toda essa responsabilidade nas suas costas, provavelmente poderá mais te restringir de tudo aquilo que você pode fazer e ser, do que realmente ajudar, sabe? Não é possível que você não possa relaxar a sua mente, limpar a sua mente em muitos momentos. E ainda assim conseguir contribuir de forma poderosa na vida das pessoas que você ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor e aonde você está em geral, nos seus projetos e na sua própria vida. Então, se você está lidando com situações desse tipo, de muitas preocupações, comece a observar o que cada pensamento está te trazendo e se ele realmente é tão importante. Ou, de repente, são preocupações, mas que você não tem o que fazer. De repente, nem são tão importantes. De repente, é algo que não é para fazer agora. Então, vai permitindo que eles venham e que eles vão também. Agora, se no seu caso você está com preocupações, ansiedades que fogem da lógica, que são irracionais, que não tem nenhum sentido e você não consegue nem lidar com esses pensamentos, você precisa muito de uma ajuda profissional, assim como os outros casos, mas nesse caso, uma ajuda profissional para lidar com os aspectos em você que não estão te ajudando a lidar com essas questões e que você precisa fortalecer ou entender. Porque qualquer pensamento que te limite, que te assuste, que te prenda ou te faça tomar ações impulsivas, ele está sendo disfuncional na sua vida. E isso pode trazer muitos prejuízos. Então, não ache que você ficar isolado, guardadinho, fechadinho, ou focar só no trabalho, ou focar só em ajudar, vai resolver os problemas. Não mesmo. Você vai estar, na verdade, se submetendo a esse monte de pensamento e preocupações descontroladas. Porque você é quem vai dar um direcionamento e um posicionamento diante dessas preocupações, posicionamento. Se você não está conseguindo sozinho, não precisa estar sozinho. Busque ajuda profissional. E também conte com sua rede de apoio. Eu crio uma rede de apoio. Se você não tem com quem contar, procura fazer amizades ou procura um grupo de apoio, procura serviços públicos, mas você pode ter essa ajuda, você merece ter essa ajuda e tem que começar por você. Talvez dar o primeiro passo possa ser assustador e difícil, mas dê esse passo e você vai entender que valeu a pena lá depois, sabe? Então eu te convido, olha, tem o meu grupo de ansiedade e eu tô fazendo ofertas muito imperdíveis. E eu gostaria que você pudesse conhecer. Então você pode entrar em contato através do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, que fica na bio. Hoje vai ter o grupo de dependência emocional às 8, ainda dá tempo de você se inscrever. Hoje vai ser autoestima. Na próxima semana vai ter o de dependência emocional, tá bem? Então, eu tenho grupos terapêuticos onde eu penso justamente em como ajudar uns aos outros, né? Além de que eu faço terapia individual. Então, eu já ouvi muitas pessoas chegar com ansiedade no consultório e depois de pouco tempo estarem ótimas em relação à ansiedade. Porque outras questões vão surgindo, vão sendo trabalhadas, mas quando você lida com a ansiedade ali, você já se liberta de um peso enorme, de uma prisão enorme que está em você mesmo.
Então, eu quero te falar que a gente não precisa se acostumar a aceitar, viver nesse ritmo. Você tem o direito de viver a sua vida de forma plena. E começa com uma ação sua, uma escolha sua. E eu estou aqui para te ajudar nessa decisão. E que você possa estar bem cada vez mais. E que, se você achar que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilhe esse vídeo. E estejam aqui presentes em mais outras lives que teremos mais temas para abordar. Alguém tem alguma perguntinha, alguma mensagem para me passar? Cláudia, Karina, Thaís, um beijo a todos vocês. O Ângelo, que tá aqui também, agradeço. Todos que contribuíram. Daniel. Muitas pessoas falam assim, fui na terapia e não deu certo, não funcionou comigo. Você tem que avaliar o que aconteceu nesse caminho. Porque a terapia, ela a psicoterapia é uma ciência e é uma profissão séria, efetiva e com resultados comprovados. Se aconteceu com outras pessoas, com você também vai funcionar. Não é possível, entende? Então, se algo não deu certo, é porque algo tem que ser ajustado. E você tem que descobrir o que é. Se é você mesmo, se é alguma coisa na sua atitude, no seu posicionamento, se é um profissional que não é um profissional com o qual você tem um alinhamento. Então, existe maneiras de você entender o que está acontecendo e resolver. O que você não pode fazer é desistir de encontrar a tua solução, o teu tratamento, porque você tentou uma vez e não deu certo, sabe? Essa pode ser o primeiro obstáculo na sua vida. E você ficar preso no primeiro obstáculo sempre. Então, existe possibilidades, existe tratamento. E eu quero muito que você possa dar várias chances, se possível, mas não desista de você, porque o tratamento é pra você, tá bem? Então, muito obrigada. O Cláudio falou, valeu, Tainá. Muito obrigada por estar aqui, Cláudio. Tava sentindo sua falta. Você sempre participava, né? Mas fico feliz por você estar aqui também. A irmã Moreira também sempre está aqui contribuindo. Muito obrigada a todos vocês, Thaís, Karina. Espero que possa ter ajudado. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau!